Oh. Ah, Senhor da glória. Olá, pessoal. Hoje é uma quinta-feira. Hoje é 11/6/2026. Que essa quinta-feira te seja propícia para ser feliz. Que a graça de Deus esteja contigo, te acompanhando, te animando. Que a unção do Senhor esteja sobre a tua vida. Que haja milagres na sua vida. Que haja renovação. Que Deus possa renovar, te alegrar, te encher de saúde, de vida, de paz. Que haja prosperidade também. Porque a Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes. Então, nesta quinta-feira, que é 11/6/2026, um feriado na minha cidade, aniversário da minha cidade. E eu quero hoje aproveitar nesta manhã, ainda 7h30, para te trazer uma palavra. A Bíblia diz que maravilhoso é, bom é, sábio é aqueles que ouvem a palavra de Deus e a pratica. Sabe, pessoal, eu quero falar sobre Daniel no capítulo 5. Eu suponho que mais do que outro livro da Bíblia, este livro prevê o futuro, amigos, a menos que seja o livro de Apocalipse. E quando você lê o livro de Apocalipse, sempre leia o livro de Daniel. O livro de Daniel em uma mão, o livro de Apocalipse na outra, e na sua frente o jornal diário. E todos eles se conectam. Porque Daniel é um livro de profecias. Mas o que eu quero falar sobre Daniel hoje é um incidente que aconteceu em sua vida, a qual eu acho importante voltarmos e vamos entrar na história. A história de Daniel já na Babilônia. Ele havia sido levado para a Babilônia desde Jerusalém. Jerusalém tinha passado pelo julgamento de Deus como Jeremias havia previsto. Todos os julgamentos que Jeremias previu, todos os julgamentos que os profetas previram se cumpriram, ou ainda se cumprirão. Esta é a palavra de Deus, uma palavra infalível. Em muitos lugares das Escrituras, meus amigos, a Bíblia prediz aquele dia do julgamento futuro que virá sobre o mundo. Bom, Jerusalém foi julgado como Jeremias havia previsto. Ele disse que a menos que Jerusalém se arrependesse dos seus pecados, ela seria julgada. O julgamento veio. E entre aqueles que foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, a 2.400 quilômetros de distância, estava o jovem Daniel, estava lá os seus amigos. Eles eram apenas adolescentes e foram levados para a Babilônia. Daniel foi um dos jovens especialmente escolhido por Nabucodonosor para ser levado à Babilônia. Foram treinados na sua corte, sendo instruído em todas as artes e ciências dos babilônicos. Agora, meus amigos, quando este capítulo se inicia, Nabucodonosor já está morto. Daniel tinha sido amigo, profeta e primeiro-ministro de Nabucodonosor, o grande rei.
Mas agora ele foi de certa forma esquecido. Porque agora um jovem está no trono, chamado Belsazar. Este era neto de Nabucodonosor, o grande rei. Naquela época, Babilônia era o maior império do mundo. Era a nação mais poderosa do mundo, meus amigos. Era a nação mais rica do mundo. E a Bíblia retrata o rei Belsazar como um jovem, rico, poderoso, mas ao mesmo tempo egocêntrico, arrogante. E a Bíblia ensina que Deus odeia o orgulho. E Jesus diria anos depois, em Mateus 23, quem se exaltar será humilhado. Foi isso que Jesus disse. Se você tenta se vangloriar de quão grande é e deixa Deus de fora, ou age como se pudesse resolver seus próprios problemas e organizar sua vida sem a ajuda de Deus, Deus diz, eu vou derrubar você. Além disso, ele era um homem muito despreocupado. Ele amava o conforto e o prazer. E a Bíblia diz, ai dos que estão à vontade. Nós estamos, digamos que estamos em paz em comparação com o resto do mundo. E assim Belsazar havia acabado de ganhar algumas vitórias militares. Seu pai era um grande general. Ele estava nas fronteiras liderando as suas tropas de vitórias em vitória. Então Belsazar decidiu que queria comemorar. Ele resolveu dar uma grande festa, a maior festa que Babilônia já tinha visto. Babilônia com todo o seu glamour. Babilônia com toda a sua riqueza. Babilônia com tudo que tinha. Ele disse, faremos a maior festa da história do mundo. Então, meus amigos, ele ordenou que as melhores danças, os melhores vinhos, as melhores comidas, e enviou o convite a 1000 dos seus lordes e damas de todo o império para que viessem. E eles chegaram em suas carruagens enfeitadas de joias. E naquela noite, enquanto estavam festejando, dançando e bebendo no jardim suspenso, que Nabucodonosor havia construído para sua esposa Midiana, Belsazar ficou bêbado. Lá estava ele, rei de um império, mestre de um banquete, o centro de todas as atenções, dançando a noite toda. Mas a Bíblia diz, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Belsazar, cuidado, o julgamento está vindo. Você está indo longe demais. Há um ponto além do quanto a paciência de Deus não vai. Existe uma linha traçada entre as nações, entre indivíduos, famílias, comunidades. Jó disse, os que lavram a iniquidade, semeiam a maldade, isso colherão. Palavras do apóstolo Jó. Continue lavrando a sua iniquidade, semeando a sua maldade. Um dia você vai colher isso, o patriarca Jó. O Oséias também disse, porque semearam os ventos e colherão tempestade. Jeremias disse, eles colherão trigos e colherão espinhos. Em meio a esse banquete, Belsazar está dançando com a bela e sensual jovem. De repente, todos ficam em silêncio. Dá para ouvir uma agulha caindo. Seu rosto fica pálido. A Bíblia diz que ele começa a tremer. Porque lá na parede, uma mão sem braço começa a escrever. E todos sentam ali tremendo e se perguntando o que era aquilo. Que coisa estranha era aquela. Belsazar tentou ler. Ele não conseguiu entender a mensagem. Então disse, vamos chamar os astrólogos, os adivinhos, os caldeus, vamos chamar os magos, vamos chamar todos os que podem interpretar esse tipo de escrita. E eles vieram, mas não conseguiram ler, nenhum deles. Belsazar ficou ainda mais apavorado.
Meus queridos, a escrita ficava cada dia, cada vez mais clara e brilhante, e as pessoas estavam assustadas. E sua mãe ouviu falar sobre isso, e ela, por sinal, não estava na festa. Mas ela entrou e disse: filho, o que é isso que eu estou ouvindo sobre uma escrita estranha? E ele apontou lá para a parede. Ela disse: eu conheço um homem que pode ler essa escrita. Seu nome é Daniel. Ele é um grande profeta. Ele ajudou seu avô a interpretar sonhos. Ele foi o primeiro-ministro sobre o governo do seu avô. Ele tem vivido uma espécie de semi-aposentadoria. Talvez você não o conheça. Então mandaram chamá-lo Daniel e ele veio. Belsazar disse: Daniel, você vê aquela escrita? Se você ler o que está escrito, farei de você o terceiro governante do império. Colocarei uma corrente de ouro em volta do seu pescoço, te vestirei com vestes reais e você será parte da família real próximo a mim. Bom, Daniel olhou para a escrita e a reconheceu imediatamente. Aquela era a caligrafia do seu pai, o seu Deus. Aquela era a caligrafia de Deus, o Pai. E Daniel havia estudado Deus e vivido com ele todos os seus anos. E sabia que aquela era a escrita de Deus. Aleluia. E ele disse: Belsazar, eu posso ler a escrita, mas fique com seus presentes. Eu não os quero. Dê seus presentes a outras pessoas. Veja, Belsazar, o rei, você se levantou contra o Senhor dos céus e trouxeram os vasos da casa sagrada de Deus diante de vocês. E vocês e seus lordes, suas esposas e concubinas beberam vinho nesses vasos, e Deus está ofendido. E você louvou os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, madeira e pedra, que não veem, que não ouve, que não sabe nada. E o Deus de cujas mãos está o teu fôlego, em cujas mãos estão todos os teus caminhos, tu não glorificaste. Sim, Belsazar, eu lerei. Deus te deu tudo o que você tem, até mesmo a habilidade de ver a sua comida, bebida, seu poder, suas riquezas. Tudo veio de Deus, mas você não agradeceu ao Senhor por isso. Daniel disse: tudo bem, aqui está escrita Mene, Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação. Mene, Deus contou os dias do seu reino e acabou com ele. Belsazar, você acabou. Seu último dia foi vivido nesta terra. Tekel, você foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. E enquanto eles estavam no banquete, desconhecido dos babilônicos, o grande rio Eufrates estava sendo desviado do seu curso e o exército do Medo-Persa passou pelo leito seco do rio. Isso. Pois naquela noite, meus amigos, Babilônia caiu nas mãos dos medos e persas. Belsazar foi morto. Daniel permaneceu e se tornou o primeiro-ministro no próximo império. Ambos os impérios os respeitavam por sua sabedoria, sua fé, seu propósito, sua piedade e seu caráter. Será que Deus está escrevendo na parede de alguém? Mene. A palavra mene também significa lembrado. Deus se lembra. Deus se lembra dos nossos pecados. Deus vê a nossa vida. Ele vê os nossos filmes, Ele vê os novos, tudo
absolutamente tudo, até esses filmes que estão sendo zombados de Cristo. Ele vê as nossas mentiras, as nossas corrupções que permeia toda a sociedade. Ele vê tudo e as Escrituras diz: tenha certeza de que seu pecado o encontrará. Vai te encontrar. Mas ele se lembra de outra coisa também. Ainda não é tarde demais. Deus se lembra de esquecer. Quando qualquer grupo de pessoas, qualquer nação se arrepender dos seus pecados e se voltar ao Senhor, Ele perdoará os seus pecados e curará a sua terra. Essa é a promessa do Senhor. E em segundo lugar, meus amados, Ele disse: foste pesado na balança e achado em falta. A Escritura diz: tu pesas os caminhos dos justos. O Senhor disse que as ações são pesadas por Ele. Todos os caminhos do homem pode parecer puro aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. A nação, o mundo está sendo pesado todos os dias. Nós estamos sendo pesados todos os dias na balança de Deus. Os nossos pecados são grandes aos olhos do Senhor. Estamos sendo pesados em suas balanças. Muitos líderes pensantes acreditam que a escrita já está na parede e que o julgamento já começou a acontecer. Mas Deus nos pesa como indivíduo. Como Ele vai nos pesar? O que está do outro lado da balança? Veja, meus amigos, aqui estão as balanças, aqui está você, aí está eu, aqui está o que Deus usará para pesar você, a sua palavra, a sua Bíblia. Primeiro, Ele vai pesar você pelos 10 mandamentos. Como você se sai com os 10 mandamentos? Não terá outros deuses diante de mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não cometerás adultérios, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não matarás, não roubarás. Todos esses mandamentos estão incluídos entre os 10. E a Bíblia diz: se transgredirmos um ponto, somos culpados de todos. Se você quebrou um mandamento uma vez na sua vida, é como se você tivesse quebrado todos. Bem, meus queridos, você pode dizer: claro, já quebrei pelo menos um ou 2 deles. Então você é culpado de todos. E essa é a razão pela qual a Bíblia diz que somos todos culpados. Essa é a razão pela qual Jesus disse: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Ali na mulher pega ali é adultério. Nenhum dos líderes religiosos poderia fazer isso. Ninguém ali poderia fazer, porque todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E todos estão sobre o julgamento de Deus. Então, não apenas seremos pesados pelos 10 mandamentos, mas também pela lei do amor. Em Mateus 22, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meus queridos, sobre esses 2 mandamentos, disse Jesus, se sustenta toda a lei e os profetas. Tudo se resume no amor. Você ama o Senhor seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua mente, com toda a sua alma. E você ama o seu próximo. Agora, meus queridos, o próximo significa qualquer pessoa que esteja em necessidade. Jesus ensinou isso na parábola do bom samaritano. Quem estiver em necessidade, você deve amar e ajudar esse próximo quanto você ama a si mesmo. Foi isso que Jesus disse. Foi isso que Jesus disse. Entende? Seremos julgados por essa lei. Em terceiro lugar, seremos julgados pela pessoa de Jesus Cristo.
A Bíblia diz no Salmo 89, pois quem nos céus pode ser comparado ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser igualado ao Senhor? Isaías disse, o profeta, a quem me compararei? Ou a quem me igualareis? Para que sejamos semelhantes. Deus disse, sede santos, porque eu sou santo. Se você não sabe, Jesus Cristo foi o único homem justo, santo, que já viveu na terra. Jesus foi o único homem verdadeiro santo da história. E se não vivermos, ou tentar vivermos como Jesus, ou viver tão bem quanto ele, estamos aquém do requisito da expectativa de Deus. Você pode perguntar, quem no mundo pode viver como Jesus? Ninguém. E é por isso que todos nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Deus vai nos julgar por Cristo. Ele vai nos julgar pelos 10 mandamentos. Você entende? Ele vai nos julgar pela lei do amor, mas também pelas nossas obras. Aqueles pecados de omissão, sabe? Dos quais nem estávamos conscientes. Em Mateus 25, Jesus nos lembra, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me acolheste, estava nu e não me vestiste, estive doente e na prisão e não foste me visitar. E as pessoas dirão, Senhor, quando tivemos com fome, doente, nu, sedento ou preso? E ele lhes responderá, ele dirá, em verdade vos digo que, na medida em que não fizeste a um desses meus pequeninos, a mim não o fizeste. Isso atinge a todos nós, amigos. A todos ficamos aquém. Então Jesus pronunciou o julgamento. Irão este para o castigo eterno, mas o justo para a vida e a glória eterna. Entende? Você pode dizer, estou arrasado. Como alguém pode ser aprovado? Não podemos. Jesus disse em Apocalipse 13, eu conheço as tuas obras, nem és frio nem quente, ou foste frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meus queridos, ouça, muitas pessoas que você pensa que vão para o céu, não vão chegar lá. E em quinto lugar, Deus vai nos pesar pelas nossas oportunidades. A quem muito foi dado, muitos serão exigidos. Ele disse o Senhor Jesus, pense em viver em Cristo, amigos. Pense em viver. Temos aí igreja em cada esquina, uma Bíblia em cada quarto de hotel, milhões de Bíblias disponíveis, o Evangelho pelo rádio, pela televisão, pelas redes sociais. Agora, pense em viver aqui. Ele vai nos julgar pelas oportunidades que tivemos, né? Com tanta literatura cristã disponíveis nas livrarias. E não aproveitamos isso. A quem muito foi dado, muito será exigido. Sabe, a igreja do Senhor não passará pelo juízo, graças a Deus. Mas neste ponto, muitos dizem, eu não consigo dar conta. Mas a glória de tudo isso é que existe um evangelho. E o evangelho é uma boa notícia para a pessoa como todos nós, você, eu. E aquelas que dizem, estou ocupada. Tem gente que diz que está ocupada. A boa notícia é que Deus enviou o seu Filho para a cruz para morrer por mim e por você. E Deus pegou os nossos pecados e fracassos e colocou sobre Cristo. Ele se tornou pecado por nós. Agora, meus amados, ele diz que os justos entrarão nos céus. Como eu vou conseguir essa justiça por conta própria se não as tenho?
Você pode perguntar isso. Sou um pecador. Não peso o suficiente para chegar ao céu. Mas na cruz, Cristo providenciou a justiça para mim e para você. Ele providenciou uma retidão que eu não tinha, que você não tinha. E agora é um dia aceitável. Agora é a hora aceitável. Você entende? Nós somos aceitáveis por causa de Cristo. Somos amados por causa dele. E esse é o seu privilégio neste momento, meu amigo. Você pode apreciar do que Cristo fez na cruz agora mesmo e pode estar ali firme, caminhando para o céu. Tá? Tendo seus pecados perdoados no sangue da cruz. Tendo condição de viver uma nova vida. Foste pesado na balança de Deus. Será que você foi achado em falta quando foste pesado na balança de Deus? A última palavra aqui é parsim, dividida. Parsim. Teu reino foi dividido. Deus disse: Belsazar, estou tirando o teu reino de você. Acabou. O julgamento chegou. É tarde demais. Será que Deus vai dizer isso para você? O julgamento está chegando, meus amigos. Será tarde demais? Eu conheço pessoas que sabem disso, aceitam e acreditam, mas continuam alegremente dançando rumo ao inferno. Isso, infelizmente. São como os ratos que foi pego na armadilha. Você entende? E continua mordendo o queijo depois de ser capturado. Você ainda está mordendo a isca do diabo? Se estiver, já está morto do que diz respeito à eternidade. Mas eu acredito que você pode ter hoje a providência de Deus na sua vida. Você pode voltar atrás e pessoas oraram por você e ora por você. Pessoas trabalharam e contribuíram para a sua vida espiritual. Este é o seu momento com Deus para receber em seu coração, meu amigo, para ter certeza de que você pesa o suficiente para ir para o céu. Você entende? Você entende isso? Pois é. Sabe, eu não estarei no julgamento, pois agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tá? Não vamos estar no julgamento. O julgamento que eu merecia, que você merecia, foi levado por Jesus Cristo na cruz. Eu aceitei o que ele fez. Mesmo que tenha parecido tolo, eu aceitei o sacrifício da cruz. Eu aceitei, eu disse sim a Jesus Cristo. E você? E você já disse sim a Jesus? Para que ele tome os seus pecados e lance no mar do esquecimento? E agora vou pedir que você medite nesta palavra e venha a Jesus e diga: Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Sabe, meus queridos, você pode dizer: eu quero Cristo no meu coração. Eu quero Cristo na minha alma. Porque Belsazar não teve a oportunidade. Pesado foste na balança e foste achado em falta. E naquela mesma noite ele partiu para a eternidade sem salvação. Senhor meu Deus, que nesta manhã, essa manhã seja gloriosa, que o céu se abra de maneira maravilhosa para a vida daqueles que estão cocheando entre dois pensamentos. Eu sei, meu Deus, tem milhares de jovens ou milhões de jovens entregues às drogas, tirando vidas por quase nada. Eu sei, meu Deus, que nós temos um país que carece da tua graça, carece da tua paz, da tua salvação, do teu agir.
Eu sei que tem mães aflitas esperando por um milagre, Senhor. Eu sei que tem pais chorando pelos seus filhos. Muitos já pereceram, já foram embora desta vida sem paz e sem salvação, porque trilharam o caminho da morte, o caminho do pecado. Mas tem mães orando, chorando, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo um milagre, uma intervenção sobrenatural na vida dos seus filhos. Senhor, meu Deus, nós somos dependentes, inteiramente dependentes da Tua graça, da Tua salvação, da Tua paz, do Teu amor, da Tua saúde. Nesse momento, Senhor, visita as pessoas dessa cidade que estão enfermas, que estão acamadas, que a unção curadora. Porque o Senhor diz: eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que cura, tanto a doença física como a doença espiritual. Meu Deus, console a mãe aflita, console o pai aflito, traga de volta esses jovens ao caminho reto, ao caminho que produz paz, salvação. Visita aqueles que estão, meu Deus, na sarjeta, jogado como um cão raivoso, desprezado e abandonado por muitos. Que haja, Senhor, esse sentimento em mim, que haja esse sentimento em nós, de ajudar, de estender a mão, que não haja só palavras, meu Deus, que haja ação no coração do Teu povo. Senhor, salva, cura, haja, tenha misericórdia. É o que nós te pedimos nesta manhã de terça-feira, neste feriado, nessa cidade. Senhor, tem misericórdia do Teu povo. Quantas mães aflitas hoje levantam-se à presença dos seus filhos. Muitos encarcerados, outros desapareceram pelo mundo, outros drogados, outros encarcerados, mães chorando, famílias tristes. Ah, Senhor, coloca no lugar aquilo que está caído. Vem, Espírito Santo, vem falar com Teu povo, vem encher o coração deste povo de esperança, de alegria, que eles entendam que há um Deus soberano além desse espaço sideral. Há um Deus que diz: eu te amo, vinde a mim, eu vou te curar, eu vou tratar você como filho. E Ele lançará os teus pecados no mar do esquecimento. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que Ele abençoe os nossos filhos, os nossos netos. Que possa ser uma geração eleita do Senhor. Que os nossos filhos e netos possam ser uma geração eleita do Senhor. Possa ser colunas, vasos, possa ser agentes de milagres nas mãos do Senhor. Eu te peço, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, ore. O Brasil precisa de oração. O Brasil precisa de um milagre. Nesse momento tem muitos jovens caminhando pela trilha do inferno. Se perderam completamente nas drogas. Nesse momento tem mães chorando, pais chorando. Não os culpes, não os culpe. Apenas ore por eles. Vamos ser agentes de milagre. Vamos saquear a seara do inimigo. Porque a Bíblia diz que os dias são maus.
O tempo de Deus se aproxima. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Há uma urgência, meus amados. Há a urgência de pregar o Evangelho, de resgatar as almas que estão na sarjeta. Que Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a sua casa. Bom dia, João. Bom dia a todos. Meu Deus, abençoa a minha casa. Obrigado por tudo. Que a graça de Deus esteja contigo, sempre, hoje, sempre. Que o amor de Deus esteja no teu coração, te avivando, abrindo os teus olhos espirituais e que tu tenhas visão dos céus, visão de Deus. Sabe, eu costumo dizer, para encerrar, que quando o cristão perde a visão dos céus, quando ele já não consegue mais contemplar pelos olhos da fé a glória de Deus, alguma coisa dentro dele morreu. Então é hoje. Hoje é dia de ressuscitar a fé. Ressuscitar, trazer de volta as lembranças, os marcos. Trazer de volta aquilo que te faz, que te traz esperança. Sabe? Como Israel, como os hebreus cantavam às margens do rio. Salmo 137. As harpas estavam penduradas. E alguém dizia, olha, toque uma canção para nós. E eles diziam, como? Como cantar, como entoar uma canção, se estamos nessa vida, cativos, aqui às margens deste rio. Tem muita gente cativo às margens do rio da vida. E que nós possamos entoar a canção do Evangelho. Que Deus o abençoe. Ótimo dia, ótima terça-feira. Valeu, pessoal. Um abraço.